Estudos mostram que você tem uma média de 1,7 segundos para chamar a atenção de um usuário dentro de uma rede social, antes que ele faça o scroll. Quando eu comprei, essa daqui foi uma das minhas primeiras câmeras, eu achava que a minha fotografia, de fato a minha fotografia naquela época ela não era boa e eu acreditava fielmente que o problema era a minha câmera. E eu falava assim, não, eu vou comprar uma câmera nova, vou investir em equipamento, porque a partir disso eu vou começar a fazer ótimas fotografias. Essa câmera aqui, ela não me dá a possibilidade. Até que um dia eu assisti uma aula e durante essa aula o professor falou, vocês já leram o manual dessa câmera, da câmera de vocês? E aí aquilo me virou uma chave dentro de mim. E eu comecei a olhar para a minha câmera e eu vi que ela tinha vários botões que eu não sabia para que aqueles botões serviam. Estar dentro das redes sociais, trabalhar com marketing digital hoje, é sobre isso. Como que você vai trabalhar dentro de uma plataforma que você não entende como que aquela plataforma funciona, como que aquela plataforma ela entrega, o motivo que ela entrega. E hoje nessa aula a gente vai aprender sobre marketing digital, principalmente o que não fazer dentro das redes sociais, dentro do marketing digital, no ambiente digital no geral, e como a gente pode extrair o máximo dessa plataforma ao nosso favor, sem a gente ter que se desgastar muito. Às vezes a gente está fazendo muito, porém da forma errada. E o que eu sempre prego não é sobre o muito, é sobre você entender o que é para ser feito e fazer o 80-20, aquilo que você vai fazer, os 20% que vai te dar o máximo de resultado dentro daquilo que é o seu objetivo. Acredito que vocês já devem ter escutado muita coisa sobre Instagram, sobre posicionamento, sobre gerar autoridade, mas eu quero aqui primeiro descortinar o que faz isso acontecer. Você entender o bastidor para você entender o motivo e como fazer da forma certa, porque não adianta a gente chegar lá na frente falando de posicionamento, autoridade, se você não entender primeiro como que a plataforma funciona, como que a internet funciona. Primeira coisa que você tem que entender é que existem dois tipos de conteúdo, que é o conteúdo orgânico e o conteúdo pago. Não é e não tem nada a ver a estratégia de um para o outro, são estratégias completamente diferentes. Em um, a gente joga o jogo da plataforma. Então, eu sempre digo isso, ninguém entra dentro de uma rede social para aprender alguma coisa. A gente entra numa rede social para se entreter. Então, quando um advogado ele está dentro do Instagram, a primeira coisa que ele tem que pensar, eu não posso me colocar aqui como um professor, que é o que eu mais vejo, um advogado se colocando como um professor. Ai, você sabia sobre isso? Você sabia sobre aquilo? Ai, isso é um conteúdo que você está jogando contra você mesmo. Então, como que a gente faz dentro de uma rede social? Quando a gente está conversando com um amigo, uma amiga nossa, e a pessoa fala, caramba, vi aquela foto sua lá naquele resort, muito legal, me fala, como que foi lá? Gente, foi sensacional, uma experiência foi muito incrível, aconteceu isso, e a pessoa ela começa a compartilhar de uma forma despretensiosa, e isso vai gerando dentro da gente uma vontade de quê? De conhecer, seja um restaurante, seja uma loja, seja um serviço. Da mesma forma, é uma rede social, a gente está ali conversando. Eu sempre gosto de dizer que o seu Instagram ele é como se fosse um canal de televisão. E a pessoa, quando a gente, pelo menos eu, me entregando a minha idade, quando eu era novinha, existia um canal que era da Polishop, não sei se ainda existe, e aí ficava passando aqueles produtos assim que minha avó gostava de ver, batedeira, não sei o que, cafeteira, essa super frigideira que não sei o que. E quando eu era criança, que eu passava, que eu via que era aquele canal, eu já passava rápido, porque eu já sabia e conhecia o conteúdo ali. Da mesma forma, é dentro do seu Instagram. Se toda vez que a pessoa te vê, você está sendo sempre maçante, sempre trazendo conteúdo técnico, toda vez que eu ver o seu conteúdo, eu vou passar, porque eu falo, ai, que coisa, essa pessoa está sempre falando isso. Agora, se você está sempre falando, compartilhando o seu dia a dia, compartilhando de pensamentos, experiências que você teve, a gente está conseguindo te conhecer um pouco mais, ver quem você é por trás do bastidor. Talvez quando você for falar de trabalho, eu também vou parar para te ouvir, porque, poxa, vamos ponderar, toda vez que
o doutor tal, a doutora tal, traz um conteúdo, é sempre tão legal, então vou ouvir esse daqui também. Então, quando a gente fala de conteúdo orgânico, não adianta ser técnico, tem que ser interessante. E isso não quer dizer que você não vá falar do seu serviço, do seu produto, mas é como você vai falar desse produto. Quando a gente fala de marketing, principalmente o orgânico, a gente sempre vai trabalhar as emoções primitivas. Então, o amor, a compaixão, a raiva, a indignação, essas emoções que geralmente fazem com que as pessoas parem para te escutar. Você quer ver uma coisa? Reclama na internet. Reclama de alguma coisa, reclama de um serviço, como que dá um monte de gente. Por quê? Porque gera indignação, é um sentimento primitivo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela está vivendo, ela está vendendo direito de família. E a gente pega uma notícia de um super divórcio que aconteceu, ou que aconteceu uma polêmica, essa mulher ela sofreu alguma coisa. E em vez de você chegar e falar, olha, você sabia que se o homem fizer isso, ele vai violar? Não, você já chega, gente, vocês viram isso aqui que aconteceu? A fulana de tal, e aí você tá trazendo o quê? Uma informação que causa assim uma indignação. Você tá trabalhando em cima de um sentimento primitivo. Dentro do orgânico, a gente tem que ser interessante. Aí existe uma dúvida, mas eu preciso abrir a minha vida pessoal para poder trabalhar dentro do digital, dentro da internet? Gente, o que eu digo para vocês é que não precisa abrir a sua vida pessoal, mas o seu escritório, o seu trabalho, existe um bastidor. Então eu tô aqui gravando com vocês, mas existe uma câmera, existe uma iluminação posicionada. E às vezes o seu público, não é que ele quer saber da sua vida, mas ele gosta de ver o bastidor, de você montando. Então existe a parte por fora que dá pra você compartilhar um pouco, né? Não é só a gente divulgar o nosso êxito, o nosso tudo certinho, a gente pode também divulgar um pouco das nossas dificuldades, a nossa fraqueza no sentido, gente, eu tô muito cansada, mas olha, eu fiz as petições que tinham que ser feitas, mas ó, deu tudo certo, mas olha, então a gente pode assim ser um pouco mais humano. Quanto mais humano você for, quando a gente fala de orgânico, mais as pessoas vão ver que você não tá ali com o intuito só de vender. Porque é muito chato você chegar perto de uma pessoa e a pessoa só quer vender pra você. Você não consegue nem desenvolver ali uma conversa, porque a pessoa o tempo todo ela quer se autopromover, né? Ninguém gosta de conversar com um orgulhoso, não é verdade? Então, dentro das redes sociais, a gente também precisa entender isso. Ali nós somos o que nós mostramos. Se você se autopromove o tempo todo, a gente vê assim, que cara orgulhoso, que cara arrogante, que cara, né? Então a gente precisa também ser vulnerável, mostrar coisas do dia a dia, mostrar que a gente é gente como eles. E principalmente, gente, porque a gente vê hoje um grande crescimento de golpes dentro da área da advocacia, muito advogado falso. Então, quanto mais real você puder mostrar para o seu cliente que você mais você conecta com essa pessoa. Então, orgânico é isso. É ser real, tá? É ser intencional no sentido de não o tempo todo se autopromover, mas trazer informações que sejam interessantes, que trabalhem as emoções primitivas. Então, quais são as emoções primitivas? Indignação, raiva, empatia, solidariedade. São as ações que mexe com a gente, né? Não sei se vocês conhecem, mas existe uma página, tem várias páginas assim, que fala sobre razões para acreditar. E eles sempre falam de coisas boas que acontecem. E é uma página que cresce muito, por quê? Porque trabalha dentro de uma das emoções primitivas, que é a empatia, é a solidariedade. Então a gente pode falar sobre situações que aconteceram na grande mídia, né? Porque quando a gente também fala de casos que nós tivemos êxito, é contra as regras da OAB. Então eu não posso falar, eu fui lá, conversei com a Dona Maria e aconteceu isso e ela ganhou e ficou muito feliz. Gente, isso não pode. O que a gente pode fazer é alguma notícia que aconteceu e a gente reagir. Gente, como é bom a gente trabalhar nessa profissão e poder ajudar as pessoas. Como é bom a gente poder informar. Quando a gente vê um caso como esse, eu lembro de muitos casos que aconteceram aqui dentro do meu escritório. Então isso você pode fazer, tá bom? Agora, voltando para agora, mudando o lado, a gente vai virar a chave. Agora a gente vai falar sobre tráfego pago, né? O que é o tráfego pago? É a gente
criar um conteúdo onde a gente paga para ele circular dentro da internet. E aí, para a gente entrar nesse assunto, eu vou ter que falar um pouquinho com vocês sobre qual é o momento da gente começar com tráfego pago, e a gente também vai falar sobre a Andrômeda. Se você nunca ouviu esse nome sobre Andrômeda, o que é Andrômeda, você já tem que começar a pesquisar isso agora, porque isso é o futuro. Daqui para frente, cada vez mais a inteligência artificial vai estar em todos os lugares, inclusive dentro do tráfego pago. Qual é o melhor momento para a gente começar a investir no tráfego pago? Gente, o melhor momento é desde que você tenha uma base mínima ali no Instagram, que seja. Por quê? Não adianta você começar a investir no tráfego pago quando as pessoas hoje elas têm um comportamento que é o seguinte: ela vai ver um anúncio, se aquele anúncio ela interessar ela vai entrar na sua rede social, seja do Google para o Instagram, né? Acontece muito a pessoa te achar no Google e ela te procurar no Instagram, mas principalmente quando a gente fala de Instagram, né, ela vai entrar no seu perfil para ver. E o seu perfil, ele tem que ser como sua casa, ele tem que estar organizado e tem que ter claramente o serviço que você faz e o problema que você resolve. Então, se você já tem isso dentro do seu Instagram, dá uma olhada, vê se lá tem, ajudo pessoas a se a sua headline lá dentro do seu Instagram tá bem clara, se as pessoas elas conseguem entrar dentro do seu perfil e ver qual é o serviço que você oferece. Se você não tem isso, chega em casa, já entra num Canva, né? Cria ou contrata um designer e cria lá um quem sou eu, onde nós estamos, qual é o serviço que eu ofereço. Isso parece bobeira, mas isso ajuda muito quando a gente fala de tráfego pago. Por quê? Porque o tráfego pago, muitas vezes, ele não acontece com a pessoa clicando direto no seu anúncio. Às vezes ela vai ver o seu anúncio, ela vai entrar dentro do seu perfil, vai ver quem você é e depois ela vai entrar em contato com você. Então, é muito importante você ter a casa arrumada. Já está com a casa arrumada, você já tem uma boa foto de perfil, está muito claro aquilo que você oferece, o serviço, o problema que você resolve, tráfego pago, tá? Você precisa investir em tráfego pago. Pensa comigo. Antigamente, as pessoas que nasceram de 1970, 80 para trás, o costume era a pessoa querer comprar alguma coisa, ela pensar em um lugar. Então, olha, eu quero comprar, vamos lá, um CD, né? Hoje que não existe mais praticamente. Quero comprar um CD. Onde que vende um CD? Quando a gente fala de Caxias, né? Shopping Center de Caxias. Tal dia, vou eu até o Shopping Center de Caxias para comprar o CD tal. Isso a gente via muito antigamente. Hoje em dia, quando eu quero escutar uma música, eu abro o meu celular, vou até o Spotify e coloco um trecho daquela música, cantarolo um trecho daquela música e uma inteligência artificial faz um filtro e me mostra as possíveis músicas que seriam, mesmo que eu não saiba o nome da música. Houve um estudo recente agora que mostrou que quase que 100% das pessoas já usam o celular diariamente. A partir de 1990, bota em 94 para frente, a juventude do pessoal foi: quero comprar alguma coisa, vou pesquisar na internet. Então, o advogado que hoje atende com as pessoas indo até um escritório físico são as pessoas que tinham o mesmo costume de quando que queriam comprar algo, elas iam até uma loja física. Então, se você é um advogado previdenciarista que trabalha com direito de família ou direito de consumidor e o seu negócio hoje ele ainda vive de muito boca a boca e de muito pessoas de porta de loja, né, que a gente fala, naqueles escritórios de porta de rua, quer dizer, essas pessoas são as pessoas que tinham o antigo jeito de comprar. A partir de agora, você tem que entender, opa, o consumo mudou, logo, quando, por exemplo, eu, né, quando eu for me aposentar, eu não vou buscar para fazer um planejamento previdenciário, para poder fazer alguma coisa referente à aposentadoria, indo até um escritório. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir o meu celular e procurar ali um advogado. No meu caso, não, né? No meu caso, eu vou falar com um dos meus clientes. Mas a maioria das pessoas, ela vai o quê? Abrir o telefone. E você tem que entender o seguinte:
quanto antes você se posicionar. E aí, hoje a gente tem uma era, quando a gente fala da era digital, a gente tem uma democracia que a gente nunca teve antes. Por quê, advogado? Porque antigamente você se formava, você era obrigado a tirar um dinheiro de onde você não tinha para você abrir uma loja, para você ter um ponto físico. E isso dificultava as pessoas que muitas vezes se formavam com muito custo a estar no mesmo patamar de um filho de algum empresário que se formou em advocacia e já tinha uma certa estrutura. Isso causava o quê? Grandes escritórios super estruturados e famosos e pequenos escritórios pequenininhos que não tinham como bater de frente com esses. Agora, na era digital, não acontece isso, está todo mundo no mesmo nível. E eu digo que até mais, hoje em dia, a gente vê que os pequenos negócios eles têm até uma facilidade de criar conteúdo até maior do que certos escritórios, porque quando a gente fala de conteúdo para a internet, é muito democrático, né? Porque todo mundo tem um celular hoje que pode filmar. Então, entenda, quando a gente via um escritório lá que já estava 50 anos no mercado, e aí uma pessoa que só depois de sei lá quantos anos, 10 anos, 20 anos advogando por um desses escritórios, conseguia juntar um dinheiro para abrir um negocinho pequenininho e não tinha competitividade, não tinha compatibilidade para bater de frente, hoje a gente não tem mais isso. Porém, existe também o seguinte, um posicionamento, quanto mais você faz, melhor você fica. Então, um advogado que começou há 5 anos atrás no digital, ele vai ser muito melhor do que um advogado que começou agora no digital. Então, tráfego pago hoje em dia começa quando, Stephanie? Eu começo ontem. Por quê? Porque daqui 10 anos não vai ter outra opção. Não vai ter a opção de, vamos abrir, o físico ainda tem. Agora, é lógico que um serviço bem feito, sempre um serviço bem feito, com excelência, uma entrega bem feita, um acompanhamento bem feito, independente se o advogado ele tenha êxito ou não no caso, sempre vai gerar o quê? Vai gerar o depoimento. E aí, esse depoimento que vai gerar outras indicações, e isso nunca, gente, isso nunca vai acabar. Agora, a gente não pode só viver de indicações. A gente precisa ter canais de aquisição onde a gente possa ter, alavancar a nossa visibilidade, tá? Porque quanto mais a gente é visto, literalmente, mais a gente é lembrado. Então, até a gente chegar no cliente hoje, né, dentro do digital, eu não conheço, raramente você vê um único anúncio e você já clica nesse primeiro anúncio. A gente precisa o quê? Vai vendo aquele anúncio a primeira vez, a segunda vez, depois vê essa outra pessoa em um outro anúncio. Você cria uma curiosidade até você clicar. Então, comece o quanto antes, se você não está. Se você já está no digital, agora a gente vai falar sobre um assunto que é a Andrômeda. O que é a Andrômeda? Stephanie, eu já faço tráfego pago, já entendo de tráfego pago, que eu preciso estar no digital e fazer anúncio. A gente vai falar sobre Andrômeda. A gente estava falando um pouquinho sobre orgânico, sobre como se posicionar dentro do Instagram no orgânico. E quando a gente fala do tráfego pago, o tráfego pago hoje, ele está cada vez mais em prol do usuário. Está cada vez mais em prol das pessoas que utilizam. Por quê? Porque agora, como que vocês têm visto muito, não é só dentro do tribunal que existe a inteligência artificial, não é só dentro da advocacia que as pessoas estão implementando. Se dentro do tribunal e dentro da advocacia existe a inteligência artificial, que dirá no meio digital? Então, o que acontece? Dentro agora do algoritmo do Instagram, do Facebook, do Google, existem inteligências artificiais que já conseguem identificar quem é você, o que você faz ali dentro. Então, o Instagram, ele entende o seguinte: eu sou uma plataforma de entretenimento e eu estou ali para segurar as pessoas dentro da minha plataforma. Se você, advogado, cria um conteúdo ruim, um conteúdo que não é interessante, um conteúdo que é maçante, ele fala assim, não, você está afastando os meus usuários, eu não vou deixar que você faça isso, então eu não vou entregar o seu conteúdo. Vou entregar o mínimo possível, vou entregar para sua família, para quem te acompanha, mas eu não vou entregar para os meus usuários. Por quê? Porque você está jogando contra mim. Se você quiser, tá? Se você quiser, eu vou cobrar muito caro para entregar o seu conteúdo. E aí, gente, a gente tem o primeiro problema dentro do tráfego pago, tá?
conteúdo ruim. Mesmo que a gente coloque dinheiro dentro do tráfego, se o seu conteúdo não é bom, se você não chama atenção, você vai pagar a conta mais caro, tá? Então, a gente está pagando ali, né? Tráfego pago é você pagar um conteúdo para o Instagram mostrar o seu conteúdo. A gente está pagando esse conteúdo. E aí, seu conteúdo é ruim, o Instagram fala, você quer mesmo assim que eu entregue? Então, para você, eu vou te cobrar R$20 por lead, né? Para eu entregar esse conteúdo seu que é muito ruim, que é ruim. Agora, o ao contrário, quando você produz um bom conteúdo, o Instagram ele entende, opa, as pessoas estão gostando do seu conteúdo, você conseguiu entender exatamente o que o seu público quer ouvir, então eu vou distribuir seu conteúdo para mais pessoas e eu vou te cobrar ali uma taxa de 3, 4, 5 reais, que a gente deduz que é um bom CPL, que é um bom custo por lead. E isso por quê? Porque o Instagram ele viu que o seu conteúdo ele é interessante. Então você ter um conteúdo bom para o tráfego pago vai te ajudar a você descer o valor desse custo por lead, tá? Mas aí eu estava falando de Andrômeda. Stephanie, o que é Andrômeda? Andrômeda, ela é a inteligência artificial da Meta. A própria Meta, ela divulgou um documento que ela falou que estava tendo um problema. E qual era esse problema? Muitas pessoas começaram a acordar para essa questão do tráfego pago e começaram a aumentar muito dentro da plataforma o número de anunciantes. Se aumenta o número de anunciantes, vai aumentar o número de anúncios. E a Meta não estava conseguindo distribuir esses anúncios para todo mundo. Então, o que eles fizeram? Eles implementaram a Andrômeda, que é uma inteligência artificial que ela identifica o perfil desse usuário, que ele gosta de ouvir, como ele gosta de ouvir, e ele pega o seu criativo, né? Quando a gente faz uma campanha, ele analisa todos os seus criativos. O que é criativo? É um vídeo ou uma foto que você está impulsionando ali para aparecer para alguém. Ele olha para o seu vídeo, para a sua foto, que está dentro de um conjunto, né? Que é o certo. Então, eu estou anunciando ali um conjunto de anúncios, de criativos, de vídeos para a gestante. Ele vai analisar o perfil do usuário e ele vai falar assim, esse daqui, né, dos 5 que você fez, ele performa mais para o público que você quer. Então, gente, agora o que manda é você fazer criativos diferentes. E aí, gente, o que acontece? Muita gente não sabe dessa mudança. E aí, o que faz? Faz, às vezes, um criativo só para uma campanha, sei lá, de autismo. Faz, às vezes, um criativo só para rodar uma campanha de BPC Loas. E aí, a Andrômeda, ela não consegue distribuir, porque ela só tem um criativo ali para trabalhar. Ela vai distribuir ali para uma amostragem de pessoas. E aquelas pessoas não gostarem, não interagirem, não pararem, ela só vai aumentar cada vez mais o custo por lead, que é o CPL. Ela só vai aumentar. Então, advogado que quer trabalhar com tráfego pago, o que você precisa fazer? Faça criativos diversos. E quando a gente fala em diversidade, não é quantidade. Vou fazer agora 30 criativos. Não. É porque se a Meta está falando que o problema dela é a quantidade de criativos, que tinha muito. Se a gente aumentar o volume de criativos, não vai mudar nada. O que a gente precisa? Então, se você vai fazer um criativo para autismo, para BPC Loas, muda o ângulo da sua câmera, muda a roupa, muda o tom da sua voz. Tem pessoas que amam aquele advogado que explica tudo, tintim por tintim, passo a passo, aquilo é importante para aquela pessoa. E tem pessoas que ela quer resolver o problema dela o mais rápido possível. Então, se você fizer uma promessa para ela, olha, você está passando por isso, a gente já teve muitos casos sobre isso, procure agora um advogado, aquilo que aquela pessoa está precisando naquele momento. Já tem pessoa que ela gosta mais de ver um por trás, de ter toda uma contextualização. E o que a Meta agora ela manda? Faça ângulos diferentes. E quando a gente fala sobre ângulo, não é só o ângulo da câmera, é o ângulo do tom da voz. É você abordar aquela mesma situação de uma forma diferente. É você ter criativos com outras cores. É você ter um criativo mais agressivo, um outro mais empático. Trocar, às vezes, a sua roupa. Advogado fazer um criativo, né, um vídeo com uma roupa clara, um outro com uma roupa mais escura, mostrando um pouquinho mais de autoridade. Isso vai fazer com que quando você for subir esses seus criativos
No Meta, a Andrômeda vai olhar o seu público. Gente, e assim, a Meta falou que essa inteligência artificial, ela tem inteligência suficiente para poder saber o que está no teu vídeo. Ela lê o teu vídeo, ela entende o seu vídeo sobre para quem você está falando e ela analisa o usuário. Então, tráfego pago hoje. Criativos diversos. Ângulos diversos. Não faça a mesma coisa. E seja interessante. Seja interessante. Quanto mais você variar, quanto mais você mudar a forma com que você aborda, mais a probabilidade de a Meta conseguir entender o seu público e elevar o seu criativo e você ter mais leads aí chegando no seu escritório. Outra coisa é, Stephanie, qual é o valor que eu devo anunciar dentro do criativo? Gente, quando a gente fala de tráfego pago, existe um leilão para cada assunto. Exatamente, um leilão. Hoje, a gente tem, né, divórcio, direito de família, previdenciário, direito tributário. Para cada um desses assuntos, existem um monte de outros advogados anunciando para os mesmos clientes. Se alguns mercados são mercados que têm menos procura, alguns mercados têm mais procura. Nesses mercados que têm menos procura, você vai colocar um valor pequeno e talvez você tenha muito êxito, porque não tem muita concorrência. Mas quando a gente tem um mercado que tem uma ampla concorrência, uma concorrência muito alta, muito grande, se você investir um valor muito pequeno, você não vai entrar nesse leilão. Por quê? Porque já existe uma base ali de valores para aquele lead. Então, por exemplo, a gente está falando aí, vou colocar R$5 por dia. Se o leilão tiver a partir de 15, você só está jogando seu dinheiro fora. Você só está... O Instagram, ele não vai negar o seu dinheiro. O Facebook Meta, ele não vai falar assim, isso aqui não dá. Não, ele vai pegar o seu dinheiro e vai mostrar para o mínimo de pessoas possível. Ele vai falar assim, você quer investir pouco, então eu vou mostrar só para esse pinguinho de gente aqui e você não vai ter resultados. Então você tem que saber o quê? Qual é o padrão, a média daquele mercado? Quanto que em média o seu amigo investe? Quanto que em média as pessoas estão investindo? Então às vezes a pessoa fala assim, fiz um investimento no tráfego pago, não tive resultado. Quanto você investiu? Quanto você investiu? Você investiu um valor que ficou dentro do leilão daquele seu mercado? Outra coisa também não é todo nicho que a gente anuncia no tráfego pago que você vai ter um grande volume de pessoas procurando. Vai depender de muitas coisas. Então, existem estratégias para cada nicho. Por exemplo, dentro de alguns mercados, quando o volume de honorários do cliente ele é muito grande, nesse primeiro início, é muito mais difícil você fazer uma conversão em um mês, em 2 meses. Às vezes é mais fácil você criar uma autoridade no orgânico e depois fazer um tráfego pago talvez para o Google e não para o Meta. Então a gente tem que analisar o seu público, analisar a sua estratégia, entender o que faz sentido para o seu mercado, tá? Para poder criar uma estratégia mais assertiva. Você tem que saber, dentro do leilão do seu nicho, qual é o valor ideal. Outro grande erro dentro do tráfego pago. A pessoa ter um orçamento e querer pegar e distribuir esse orçamento para muitos produtos. Então o que eu aconselho vocês a fazerem? Você tem um valor baixo, aposte em 1 ou 2 produtos no máximo, mas um produto. Um produto. Faça um produto só. Tá? Faça uma pesquisa de mercado no que está dando certo no seu mercado. Converse com seus amigos de advocacia, converse com advogados mais experientes que já estão mais tempo no mercado e entenda o que está dando certo. Comece devagar. E a cereja do bolo, o comercial, gente. Invista em cursos de atendimento. Invista em cursos, e principalmente, gente, atendimento online. Invista em cursos de venda online. Entenda como que a gente faz um produto vender na internet. Faz ali o passo a passo. Coloca dentro de uma planilha, dentro de um planner, dentro de um mapa mental, qual é o passo a passo
né? A gente precisa identificar o sentimento desse cliente quando ele vem. Às vezes tem cliente que vai vir revoltado com outro advogado. Às vezes vai ter cliente que vai vir com medo, vai ter cliente que vai vir curioso. A estratégia de marketing, ela precisa ser global. Ela precisa ter atendimento, boa comunicação, investimento e estrutura. Provimento 205 de 2021. O super vilão do marketing para advogados, né, para escritórios de advocacia. Quando a gente fala sobre propaganda dentro do meio jurídico, existe um mito muito grande do que pode ser feito e do que não pode ser feito. E hoje eu vou tentar deixar o mais claro possível o que a gente pode e o que a gente não pode fazer quando a gente fala em marketing digital para advocacia. Então a primeira coisa que a gente não pode fazer, CTA direto. O que seria uma CTA direta? É uma chamada para uma ação direta. Então advogado que está iniciando, o que você não pode fazer, qualquer que seja um criativo, um vídeo, um conteúdo que você chame a pessoa ao final para clicar no seu conteúdo. Então isso vai te trazer problema. Então clique abaixo e fale comigo, clique abaixo e entre em contato, clique agora e entre em contato com a minha equipe. Todas essas CTAs, todos esses ganchos são contra as regras da OAB. Outra coisa também que a gente não pode fazer de maneira alguma é garantir de alguma forma ou deixar isso subentendido que a gente pode ganhar o caso da pessoa. Então coisas como entre em contato agora e tenha acesso ao seu benefício, todas essas coisas que trazem uma certa garantia ao cliente, isso é completamente proibido. O que a gente pode fazer? Dentro do marketing a gente tem vários gatilhos para poder ajudar a fazer com que esse cliente ele tome uma ação de emergência, de escassez, de ausência, para fazer com que essa pessoa ela entre em contato com você. A gente sabe que empreender, a advocacia, ela é um empreendimento. Você tem uma folha de pagamento, você tem um escritório para você sustentar. Então, assim como qualquer outro empreendimento, ele precisa de uma base. E essa base vem através dos contratos fechados. Vem através daquilo que o advogado arrecada em honorários. Então, como que a gente faz para poder fazer uma propaganda de uma forma que fomente dentro desse cliente uma vontade de entrar em contato? Então a gente usa CTAs como: existe um benefício assistencial chamado BPC Loas e o meu nome é Stephanie Ferraz, eu sou advogada especializada em benefícios do INSS e se você quer analisar o seu caso, procure agora um advogado especialista. Então a gente explica quem nós somos e a gente fala, olha, fale agora. Ou a gente pode dizer algo como, existem algumas regras, por exemplo, a gente sabe que dentro do salário maternidade, quando a mãe ela nunca contribuiu ao INSS, a gente pode fazer essa única contribuição, né? Ajudar ela a fazer essa única contribuição para ajudar ela a ter direito ao salário maternidade. Então a gente pode usar esse exemplo, né? Para poder a gente fazer com que essa mãe entenda que depois que ela tiver o bebê, se ela nunca contribuiu, é um pouco mais difícil de solicitar esse benefício. Então você pode falar coisas como busque agora ajuda enquanto o seu bebê ainda está na barriga. Procure agora e faça uma análise do seu caso com um advogado. Então a gente está falando assim, olha, se você passar esse período, né, você tem mais dificuldade, vai dificultar você conseguir esse benefício. A gente não pode dar desinformação. Então a gente não pode falar, olha, depois desse período você não consegue mais, porque a gente sabe que tem recursos que podem sim, mas é mais difícil. Então a gente usa esses gatilhos para ajudar com que a gente traga essa consciência na hora de a gente fazer o anúncio. Então quando a gente fala de ética, né, voltando ao ponto que a gente está falando, o que a gente não pode? Desinformar, mentir, prometer resultado e fazer CTAs diretas. Agora, tudo que fica nessa margem ali, que a gente fica bem no meio, por exemplo, procure agora, faça uma análise do seu caso, meu nome é fulano, eu sou advogado especialista, entre em contato agora com uma advocacia especializada, isso fica tudo dentro das regras e aí não tem problema de vocês fazerem essas CTAs. E isso serve tanto para criativos estáticos, então aquelas artes que o pessoal também faz para poder anunciar o serviço, também não pode ter, entre em contato comigo, fale com a minha equipe, clique abaixo, chame no direct,
vamos analisar o seu caso. A gente não pode fazer nenhum tipo, nem em vídeo, nem em arquivos estáticos.